Meu filho tem sofrido do terror noturno e tem feito ele sofrer muito, pois agora está evoluindo para um estágio de convulsionar. Temos feito oração e evangelho no lar. Isso pode ser algo espiritual também, Jorge? Ela não fala a idade da criança. Não fala, não fala, não fala. Pelos sintomas que ela está dando, deve ser criança pequena. Uhum. E se fosse um adolescente para uma idade mais adulta, a possibilidade de ter as convulsões seria menos frequente. A literatura espírita diz que durante o período da primeira infância, o espírito ainda está num fenômeno de adaptação ao novo corpo que recebeu. Embora a gente saiba, por aquilo que a literatura espírita de Allan Essa aqui, Kardec nos coloque, que o que a gente pode dizer que os laços materiais se fixaram durante o parto, ou seja, terminou o processo reencarnatório físico durante o parto, durante a gestação, ainda existe uma espécie de acomodação do espírito no corpo. Então, durante um período que aproximadamente a primeira infância representa, o espírito vai como que amortecendo as suas percepções do mundo espiritual. Eu tenho particularmente um filho, hoje ele está com 28 anos. E quando ele era bem pequeno, ele ficava no colo da Sâmia e ele falava com ela, ele devia uns 3 para 4 anos. Ele falava dos amigos, ele dizia, olha, ele chegou, ele está aqui na minha frente. Você não está vendo ele? Disse, não, estou vendo não. Então ele tinha muito mais percepções espirituais nessa fase da infância. À medida que ele foi se aproximando dos 4, 5, 6 anos, já não tinha mais. Ele foi amortecendo isso. Então, há algumas crianças que elas vão amortecendo essas percepções na medida em que elas vão se aproximando dos 7 anos de idade. Não é nada metafísico, é porque é um período de consolidação das características mais da racionalidade, ele vai perdendo essa percepção do espiritual. Não é mediunidade ainda, é apenas um fenômeno de acomodação do espírito ao corpo. Se o seu menino tem uma idade inferior a 7 anos, é bastante razoável que esse processo tenda a diminuir à medida que ele vá crescendo. O que não impede que você procure o tratamento médico e, fundamentalmente, uma casa espírita para auxiliar. Independente de ser mediunidade ou não, é muito importante ter um atendimento espírita nessa hora para que numa reunião mediúnica, no atendimento espiritual, existindo alguma entidade perturbadora, ela possa ser acolhida, ser ouvida, ser tratada. A implantação do evangelho no lar é essencial, não simplesmente para manter a condição de equilíbrio do menino, mas para manter o seu equilíbrio, para fortalecer a sua fé, para dar a você o arrimo espiritual que você precisa, para que as convicções da espiritualidade presente possa ficar cada vez mais robusta dentro de você e você não temer as experiências que a vida tem. Estar na Terra é se defrontar com uma série de desafios. E é preciso que a nossa fé se redobre para que a gente possa fazer frente a algumas dificuldades que a vida possa vir a nos trazer. Então, daí, eu lhe sugeriria o seguinte: ele sendo da primeira infância, não garante que seja uma mediunidade, mas é uma sensibilidade espiritual. Então, ir à casa espírita, procurar atendimento espiritual para ele, culto do evangelho no lar, oração com frequência para fortalecimento da fé. Se ele estiver na segunda infância, que é um período posterior, e ainda insistir a permanência desses fenômenos, isso já vai ser um segundo fenômeno. Nós já estaremos, de repente, diante de alguém que deve ser médium, sim. Se pelos 10, 11 anos esse fenômeno continuar, ele deve ter, muito provavelmente, características mediúnicas bastante aguçadas, por isso a percepção nítida que ele tem do mundo espiritual. E para essa segunda situação, a mesma coisa: oração, prece, evangelho no lar, atendimento da casa espírita, envolvimento do garoto nas ações do bem,
trazê-lo para as tarefas assistenciais, inseri-lo na prática do bem, do amor ao próximo, tanto quanto nos seja possível. E fazer com que a gente tenha nas nossas almas a serenidade reservada para as almas que têm certeza no amanhã feliz, que sabem da imortalidade e que compreendem o mundo espiritual e a transitoriedade da existência diante da majestade da vida.